E aí, gurizada, beleza? Hoje eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Eu tô dirigindo o Infiniti Q50. Fiz o vídeo dele, tá na Gringa BR, tá? Mas por que eu vou mostrar ele hoje? Nevou aqui. E hoje a gente vai mostrar aqui, ó. Infiniti Q50. O que a gente vai mostrar desse carro hoje? Como é dirigir na neve. Eu me aproximei do carro, ele já abriu. Então, ele vai abrir aqui, ó. Vamos ligar aqui. Pum, botar a câmera no pedestal, botar o cinto. Qual é o lance legal? Na neve, realmente, gente, esse carro aqui, ele faz uma diferença. Qualquer carro que tenha o quê? Sistema de tração nas quatro rodas. Por quê? Porque na neve, geralmente você perde a tração nas rodas por causa da redução do atrito, né, com o asfalto. E aí fica bem perigoso de dirigir. Esse carro, além dele ser 4x4, a propósito, o melhor 4x4, olha a barbeiragem, mas que isso, tchê? As pessoas são bem retardadas assim aqui dirigindo, tá? A propósito, não quis falar assim no sentido mal de quem tem alguma deficiência mental. Tô falando que as pessoas assim são meio burronas assim, às vezes dirigindo aqui, tá, gente? Nossa, tem bastante black ice, que é aquele gelo escuro do asfalto, que é bem perigoso. Bom, o que eu tava tentando falar, eu tava gravando ali, e aí um amigo meu me ligou, mas o que eu tava tentando falar é o seguinte: esses carros com tração 4x4, eles ajudam muito a gente a dirigir na neve, ainda mais nessa condição aí, ó. Tá vendo que tem gelo e o black ice que eu comentei ali? O black ice é esse gelo que forma e tapa o buraco, você não sabe o que tá embaixo. E você acha que é asfalto e não é. Esses carros 4x4, como o Infiniti Q50, eles, além de ter a tração nas quatro rodas, que vão te dar a facilidade de dirigir, porque você tem mais grip, mais controle do carro, ele ainda tem esse modo aqui, ó. Você clica aqui e aí entra no Drive Mode, ali, ó. Olha lá, Snow. Então o carro ele já se comporta de uma forma, olha ali aquele carro todo coberto em neve, já se comporta de uma forma sabendo que não há muita tração, entende? E isso ajuda bastante, porque agora, vocês lembram que eu dirigi na chuva com o Infiniti e foi muito difícil de controlar o carro? Imaginem na chuva, que inferno que seria, né? Vamos entrar aqui. Só não esqueçam que o melhor sistema de tração 4x4 para mim ainda, tá? Ainda é o da Audi. Apesar de que alguém me comentou que agora tem uns asiáticos aí, tipo até a própria Cura, que tá fazendo uns 4x4 muito bom, que tá puxando muito, assim, que é um sistema muito inteligente. Qual a diferença entre esses sistemas, tá? É que como esse 4x4, o modo, né, ele é controlado eletronicamente, vai depender não só do hardware, do equipamento do carro, mas principalmente da eletrônica, dos sensores e de como a programação, aí vem minha área, né? Sou programador. Como a programação de receber esses sinais, os inputs, né? De quanto uma roda está rodando diferente da outra, qual é o ângulo de curva que você está girando a direção, né? Outra coisa, velocidade que você está, aceleração, se você está freando, outras coisas, gravidade, aceleração, tudo isso são sensores que esses carros têm e eles conseguem saber mais ou menos como o carro está se comportando. Porque imagina, né, gente? A gente está dirigindo, a gente tem nossas mãos no volante e a gente sabe o que o carro está fazendo, a gente também tem a força da gravidade que nos indica o que o carro está fazendo ou não, né? Se ele está indo para um lado ou outro. Esses acelerômetros dão uma sensação de balanço para o carro também. Mas esse nosso processamento quando a gente está dirigindo, imagina para um computador fazer isso. Apesar dos computadores eles terem um grande problema, um grande poder de processamento, tem uma coisa que os computadores ainda não têm. É a infinidade de sensores de entrada, de input, né? A gente tem audição, visão, tato, sensor de gravidade, os nossos pelos, tudo isso influencia o balanço, né? Que o ouvido dá, o ouvido médio, ele tem um líquido com capilares que balançam e te dão um sentido de balanço, de equilíbrio, tudo isso. Computadores, eles podem até, por exemplo, ter um sensor de infravermelho, de calor, de velocidade do vento, que a gente não tem, de magnetismo, eletricidade, gases tóxicos. Todos esses sensores os computadores podem ter.
O problema todo não é nem o sensor, mas é como captar essa informação e transformar em input útil. No caso do carro, você tem que captar todas as informações de aceleração, gravidade, curva, peso, frenagem e fazer com que o computador faça senso disso. O problema é, o carro não tem olhos, até poderia ter uma câmera como os Teslas, esse aqui não tem. Mas aí é que está a diferença entre o ser humano e o computador, né? O ser humano, ele consegue... O computador ele vai analisar os dados que ele está recebendo da rua dentro do computador e ele vai ter que ter um programa, uma base de dados dizendo quando eu faço isso, quando eu recebo esse input eu faço isso. Então ele vai ter aquele monte de variáveis, é assim que funciona a programação. E o código vai lá e vai dizer if, né, se estiver nevando, se estiver no modo nevando, e a direção estiver mais que 5 graus para a esquerda, e a roda da esquerda estiver rodando 20% mais rápido que a roda esquerda, isso significa provavelmente que o carro está escorregando para a esquerda. Vamos frear com a roda da direita. Mas às vezes existem condições que, por exemplo, você está correndo, você está pilotando, você não está dirigindo, você quer que o carro tenha aquele comportamento, o carro não tem como saber isso. Por isso que servem os modos, que você vai tentar dizer mais ou menos para o carro o que você está tentando fazer. Que você está dizendo para ele, cara, eu estou na neve, então te comporta pensando nisso. Ele vai usar aquela base de dados pensando na neve. Mas igual, o cérebro do ser humano, ele é adaptativo. Ele consegue fazer o quê? Não é, as pessoas falam assim, instinto. Não, não é instinto, gente. Quando a gente fala instinto, na verdade, é um pouco mais complexo que isso. Primeiro que a gente tem subconsciente, né? Segundo que a gente tem esses sensores que vão alimentar e a gente vai ter uma memória no subconsciente que vai dizer pra gente, mesmo se a gente está processando conscientemente, assim, nossa, eu sei como fazer isso, eu já fiz isso, eu já senti o carro escorregar isso, você simplesmente reage àquilo. Por exemplo, quando alguém faz isso aqui nos seus olhos, você não está pensando em pescar, seu corpo ele só reage. Mas isso não é uma coisa mágica, um instinto, é o seu subconsciente, é o seu sentido de proteção, a reação do seu corpo ao meio ambiente. E a gente não consegue fazer isso com os carros. Mas enfim, eu estou fazendo todo esse delírio porque eu estou trancado na neve. E eu não consigo sair daqui, porque eu queria mostrar para vocês como é. A tração do carro ela funciona bem quando ele está no neve. Por quê? Porque ele sabe que ele tem que tracionar mais com as 4 rodas ao mesmo tempo e qualquer roda que comece a escorregar, ele corta a força naquela roda através de um diferencial eletrônico. Esse aqui, na verdade, ele não tem um diferencial eletrônico, bem exatamente, ainda é mecânico, mas ele consegue, através dos sensores, distribuir mais força para um ou para outro. Então eu queria mostrar para vocês um pouco do carro, mas eu vou acabar falando de ciência, computadores, como funciona o cérebro. Juro que eu sou médico para saber. Bom, mas o básico a gente tem que saber, né, gente? E um pouco desse visual de neve estrambólico que tem aí. Olha só. Tá muito bonito aqui. E eu tô trancado na rua. Mas é isso, gente. Queria mostrar que o Infiniti tem esse modo de neve. É interessante, é legal. Queria falar um pouco para vocês de como funciona também esses modos de dirigir dos carros. E agora faz sentido ter um snow, mas é a primeira vez aqui em Atlanta que eu tô pegando neve.